Fala aí, galera! Hoje, começando a nossa série Sexualidades e Humanidades, vamos falar desse filme de 2019 maravilhoso de Pedro Almodóvar que se chama Dor e Glória. Me ha costado reconciliarme con esta película. Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer? Vivir, supongo. Pero no te entiendo, ¿para qué lo escribiste? Lo escribí para olvidarme de su contenido, pero no quiero hablar de ello. Terminando a trilogia Desejo, que durou 32 anos, que começa com A Lei do Desejo, de 1987, e Má Educação, em 2004, Dor e Glória é um filme maravilhoso. Cada filme dessa trilogia, seus personagens principais são masculinos. Ficção e realidade são os dois lados da mesma moeda. E a vida vem sempre acompanhada de dor e paixão. O filme é muito autobiográfico. Fala de um diretor em fim de carreira que começa a se redescobrir como artista. Maravilhosa interpretação de Antônio Bandeiras. Achei que o filme chegou no ponto, estava tão afinado e nada em exagero. Geralmente Almodóvar explora muito cores, até que depois de um tempo eu comecei a me aprofundar mais sobre a obra de Almodóvar. E realmente fiz descobertas incríveis. Gosto muito de A Pele que Habito, Tudo sobre a Minha Mãe. Filmes esses que me tocaram profundamente. Má Educação foi um dos primeiros filmes que tive contato do Almodóvar. Mexeu no estômago, mas depois de um tempo eu comecei a enxergar e entender o objetivo das críticas que Almodóvar fazia. E admirá-lo como um grande diretor e um grande criador. Em Dor e Glória nós vemos a ascensão e dor de um artista. Vemos um artista se redescobrindo através da sua arte. Vemos o cineasta Salvador Malho tentando basicamente sobreviver e viver a sua vida. Descobriu que tem vários problemas de saúde, físicos, e teve que parar um filme que fez. Ao saber que o filme será reexposto e meio que remasterizado, o mesmo é convidado. E convida o ator principal do filme, do qual ele não gostou da interpretação, Alberto Crespo. E nesse encontro com Alberto Crespo está a grande sacada do filme. No encontro casual, trazido pela vida, Salvador vai reencontrar-se consigo mesmo. Vai passar por um processo de autodescoberta. Salvador vai ficar viciado em heroína, oferecida corriqueiramente nesse encontro com Alberto Crespo. O tempo passa e Salvador começa a utilizar a heroína compulsivamente. Mas nesse processo, ele volta ao passado. O filme é um processo de autodescoberta, incrível e maravilhoso, mostrando uma coisa meio que autobiográfica do próprio Almodóvar. O que fazemos com a vida depois de um certo tempo? Depois que todas as instâncias se esgotaram, o filme é um convite à reinvenção do artista. O artista precisa se reinventar. E é justamente o que o filme traz, como uma mensagem linda, bem organizada e bem estruturada. Penélope Cruz, com a sua beleza estonteante latina, nos fascina em cena como sempre. O ator que faz Salvador criança, genial em cena, à vontade. Uma coisa também que me chamou a atenção no filme, que eu amei, que no momento em que Salvador está em casa e recebe a visita de Alberto Crespo, ele lá, doidão na heroína, Alberto Crespo começa a fuçar no seu computador e descobre um texto. A descoberta desse texto vai trazer de volta todo o processo inspirativo do qual Alberto Crespo precisava reencontrar nesse encontro. E o mais legal desse filme é a arte do encontro. A vida é a arte do encontro. Alberto Crespo, ao entrar em contato com esse texto, fica fascinado e começa a insistir a Salvador que quer encenar o texto. Porém, Salvador se recusa, pois não quer se expor mais. Só quer suportar a dor de existir e lidar com seus sofrimentos físicos por não aguentar mais a própria existência. O remorso, o fato de não estar mais brilhando, o fato de se sentir um cineasta frustrado. Claro que aqui podemos observar as possíveis diferenças entre Alberto Crespo, Salvador. Almodóvar traz justamente essa questão do artista que precisa se reencontrar depois de um certo tempo. Todos nós, um dia, como artistas, passaremos por uma fase Salvador Malho. É necessário que o artista entenda
o seu processo de reinvenção. De tanto Alberto Crespo insistir, pois o encontro de ambos é tão potente que os mesmos nem vão na apresentação do filme, que foi reeditado, remasterizado ou não sei o que. O encontro é tão potente dos dois entre si como amigos e o encontro de Salvador com a heroína, que ambos entram num acordo. Salvador fala a Alberto Crespo que ele pode encenar o texto, porém com uma condição, que o mesmo não revele a identidade do texto, a identidade de quem escreveu o texto. Alberto Crespo se lança em encenar o texto Vício de Salvador. No processo de encenar esse texto, acontecem coisas incríveis. E aí, o enredo do filme mostra a sua força. Um enredo inteligente, bem construído, bem feito, bem organizado, que até no culminar final é genial. E falaremos disso aqui. Ao encenar o texto, Alberto Crespo se depara consigo mesmo. Se reconhece naquele texto. Se apaixona pelas palavras do texto. E o encena com toda a força de um artista que também precisa se reinventar. Obra teatral maravilhosa que fiquei até com inveja. Deu até vontade de fazer aquele monólogo em cena. Almodóvar faz uma coisa incrível. Coloca o teatro dentro do cinema de uma forma genial. A cena com um fundo de sombra e uma pessoa contando uma história de si mesmo. Nesse contato íntimo e subjetivo com o texto, Alberto Crespo, no acaso dos encontros, e nesse ponto o acaso gere muito de maneira criativa essa história, faz com que Federico apareça, ex-namorado de Salvador, na peça de teatro de Crespo. No momento que Federico entra em contato com o texto, ele descobre que, de fato, ele está falando de Salvador e da relação que ambos tiveram juntos. E o acaso dos encontros faz com que ele entre em contato, no final da peça, com Crespo e revele a história. E Crespo entra em contato com Salvador, fazendo e trazendo um reencontro entre esses dois namorados que tiveram um relacionamento forte, pulsante e potente no passado. Ambos relembram as histórias e Federico vai ao apartamento de Salvador. Ambos têm um contato íntimo. E isso vai despertar em Salvador uma potência dentro de si mesmo, uma vontade, uma motivação de si mesmo, de ter um cuidado de si, de se amar a si mesmo e de cuidar da própria saúde. Lembrando, inclusive, das conversas com a mãe, nos últimos momentos de vida. Tudo se reinventa nesse filme, um momento único de contato entre duas pessoas que se amaram no passado e que se pretendem no futuro. Já nisso, Salvador inicia uma corrida junto à sua amiga Zulema. Pede que Zulema o acompanhe nos hospitais e lembra dos encontros com a mãe que teve nos últimos momentos de sua vida. Relembra do passado, lembra do primeiro amor de infância, Eduardo, no qual ensinou a ler, quando mesmo era criança. Mostrando onde o seu desejo sexual, pela primeira vez, é desperto, ao ver, ocasionalmente, a figura de Eduardo nu. Porém, a cena é de uma inocência extraordinária. Aqui, vemos a sexualidade de Almodóvar colocada da maneira mais bonita. Embora Almodóvar tenha uma característica incrível, ele nunca coloca o nu de forma gratuita em seus filmes. Comparados com muitos diretores que gostam de explorar a sexualidade de forma desenfreada para conseguir visibilidade em seus filmes, Almodóvar não faz isso. A sexualidade de Almodóvar é colocada milimetricamente. Achei esse filme um dos melhores de Almodóvar, porque tudo estava na sua medida, milimetricamente, sem perder a característica das suas cores lindas e a sua latinidade. Finalizo minha provocação com a questão do final do filme. No final do filme, algo se revela de maneira incrível. As lembranças de Salvador, na verdade, são o filme que Salvador está gravando no final, mostrando uma genialidade na construção desse roteiro. Soluções incríveis dadas. O filme foi indicado a melhor Oscar de filme estrangeiro. Antônio Bandeiras foi indicado a melhor ator. O trabalho de corpo que Antônio Bandeiras faz mostra toda a sua versatilidade em cena. O corpo mostrando as dores e os sofrimentos. Antônio Bandeiras realmente é incrível em cena, como um dos maiores atores. E você? Já se encontrou como artista? Eu estou aqui tentando me encontrar na comuna do cinema. No país em que a arte e que o artista não é valorizado, é a necessidade
do artista se reinventar, onde o Ministério da Cultura é rebaixado à condição de secretaria, onde secretários de cultura desprezam a classe artística. O artista precisa se reinventar e se reencontrar. Isso, inclusive, sem apoio ou patrocínio. E a Comuna do Cinema estará aqui para valorizar a sétima arte. Tamo junto! Meu nome é Jackson Soares. Se inscreva no canal, acesse o sininho para receber as notificações. E aqui, cinema é resistência. Tamo junto!